já concluímos a primeira modalidade de futuro simples, que foi o futuro com going to. Nessa modalidade já concluída, fala de ações futuras, mas que tiveram um planejamento prévio. É que você queria executar alguma coisa no futuro, mas tinha se planejado com antecedência, tá? Então é um futuro mais certo. Já essa modalidade de futuro com will, ela mostra que as ações também vão ocorrer no futuro, porém essas decisões foram tomadas de maneira momentânea, não foram tomadas com antecedência. É tipo assim, vamos supor que o pai de família disse para a esposa que não precisava fazer a janta, porque eles iriam jantar num restaurante ou iam lanchar numa lanchonete à noite. Ora, se ele falou isso de manhã, prevendo uma atividade que seria feita à noite, era um futuro planejado, não é isso? Então seria o futuro com going to, o que já está pronto. Mas o que é que acontece? É que essa família se programou para comer lagosta, por exemplo. Lagosta. Chegando no restaurante, não tinha lagosta, estava faltando. Quando pegaram o cardápio, foram avisados que não tinha lagosta, já se deu adeus àquele planejamento prévio, né? A intencionalidade, a princípio, era comer lagosta. Mas não tinha. E aí eles pegaram o cardápio e decidiram comer uma outra coisa. Tá certo? Então essa decisão que eles tomaram naquela hora já não é mais planejado, é de momento, né? Momentâneo. Então seria esse tipo de futuro com will, tá? Então, o que a gente entende é que o futuro com going to é aquele futuro mais planejado e o futuro com will é aquele futuro que não tem tanto planejamento assim de forma antecipada, ok? Vamos prestar atenção em algumas regras básicas para o funcionamento desse future with will. Eu aqui coloquei algumas questões, a parte de afirmativa é porque eu começo com o sujeito, né? Esse will ficaria desse jeito, ó, como está aqui, I will read a book at 4 p.m. E aqui tem, ó, will you read a book at 4 p.m. já é uma interrogativa, certo? Então você observa que na hora de fazer a pergunta, o auxiliar, que no caso aqui é o will, ele é que vai para o início da sentença, tá bom? E quando é afirmativa, o procedimento comum de pegar o sujeito, depois colocar o auxiliar e depois o verbo. O que é que vai acontecer com esse verbo? Tal como se fazia no futuro com going to, o verbo também não vai ter acréscimo nenhum. Ele vai ficar normal. E esse will, qual é a tradução para ele? Não tem. Se não tem, como é que eu vou fazer a tradução da frase? Eu coloco o verbo que está depois do will no futuro, tá? E eu diria que isso aí é o futuro do presente. É como se eu digo assim, I will play. Eu jogarei. Esse aí é o rei, tá? I will study. Eu estudarei. I will visit São Paulo. Eu visitarei São Paulo. I watch TV. Eu assistirei televisão. Então é como se fosse o futuro do presente. É o rei. Tá certo, rei? Bem, já vimos aqui como é que faz afirmativa, como é que faz interrogativa. Se fosse negativa aqui, era só colocar depois de will, colocar a partícula de negação que é not, tá bom? Mas na sequência tem aqui uma explanaçãozinha melhor para vocês acompanharem. O futuro com will representa ações futuras não planejadas antes. Como é que eu faço para estruturar essa modalidade de futuro simples? Eu vou colocar o sujeito, né, que vai ficar aqui, depois eu coloco o will, depois eu venho o verbo no infinitivo sem o TO, e essa parte aqui é referente ao complemento, tá bom?
Então, a partícula indicadora de futuro, que é o will, nesse caso, né, lá seria o going to, que é o will, ela não precisa ser traduzida. Sabe o que é que acontece? Se você for traduzir essa palavrinha no dicionário, você vai encontrar. O will é a mesma coisa que wish, ou desire, que seria desejar. Então, quando o cara diz assim, I will play football, não vai dizer, eu desejo jogar futebol, eu jogarei. Olha a diferença. Porque você não vai traduzir will e vai colocar o verbo que está depois dele no futuro do presente. Tá? I will jump, eu pularei. I will climb, eu escalarei. I will travel, eu viajarei. Daí por diante. É só pegar essa levada que vai embora qualquer frase que você fizer. Tá bom? Não traduz esse will, porque se você for traduzir, você vai achar no dicionário que o will é a mesma coisa que wish, é a mesma coisa que desire, que significa desejo. Nesse caso, o cara está dizendo que ele não está dizendo que deseja fazer tal coisa, ele está dizendo que vai fazer uma coisa no futuro, tá bom? Então, o que é que acontece se eu não posso traduzir? É que eu vou pegar e lembrar que essa partículazinha vai colocar o verbo principal diretamente no futuro. Por que diretamente? Porque no going to, o cara passava aquela parte intermédia assim, eu vou viajar, eu vou viajar. E aqui o cara diria, eu viajarei, eu vou estudar aqui, eu estudarei. Por isso que a gente diz que o will já coloca o verbo diretamente no futuro, sem essa parte intermediária, como acontece com o going to, né? Então, há alguns exemplos aqui para que vocês possam prestar atenção como é que vai funcionar essa sentença, independentemente da forma que eu quiser fazer. Ela estudará ciência, então vai ficar she will study science. She will study science. Então, aqui é a forma afirmativa, comum. Como é que eu faço para abreviar a partícula will? Ó, é só colocar o apóstrofo e as duas últimas letrinhas já à direita, que são os dois ela. She'll, né? She'll, né? Aí aqui, isso eu coloquei só para mostrar para vocês, ó, que esse she'll daqui já é abreviação de quê? De will. Então você não pode fazer uma sentença e colocar ele duas vezes. Na hora que você está colocando esse will aqui, é porque você já fez a substituição dele. Então, esse abreviação é que você juntar o sujeito mais o auxiliar e vai deixar dessa maneira, tá bom? Então, aqui vai ficar she'll, study e science. Aí seria o contracted affirmative form, ou seja, a forma afirmativa contraída, com a mesma tradução. Ela estudará ciência. E como é que eu faço para interrogar? Aquele processo que se faz com qualquer coisa em inglês. Na hora da interrogativa, o auxiliar vai para o começo. Quem é o auxiliar aí? É o will. Então, will, she, study e science. Tradução é a mesma, só com tonalidade de pergunta. Ela estudará ciência? Afirmando, ela estudará ciência. Interrogando, ela estudará ciência? É só a tonalidade que faz para que eu tenha uma diferença entre um posicionamento afirmativo e um posicionamento de interrogação. Um outro detalhe é que você não esqueça isso. Não há abreviações em sentenças que estão na interrogativa na língua inglesa. É possível fazer abreviação em sentenças afirmativas ou em negativa. Nas interrogativas, você tem que escrever a sentença na sua integralidade, sem fazer nenhuma abreviação. E aqui, por último, a gente tem as negativas, né? Que é bom que a gente observe que eu tenho 3 negativas. Uma que seria comum, she will not study science, ela não estudará ciência. Aqui eu teria uma abreviação, ó. Uma abreviação. Não é muito comum essa abreviação, não, tá? Mas existe. Olha que está parecida com essa, ó. A diferença é o quê? Só o not. Não é isso? Essa abreviação aqui, ela não está errada. Porém, vamos dizer que a cada 100 frases, eu vou ter 2 ou 3 desse jeito. Agora, essa abreviação aqui, que é até um pouquinho estranha, mas, tá? Tudo isso acontece, gente, porque qual é a intenção de se abreviar uma sentença na língua inglesa? É falar a mesma coisa com a redução de tempo.
Tá? Não é mudar a tradução permanece a mesma. Então, tem hora que não é possível fazer a abreviação. Por exemplo, qual seria a abreviação comum aqui? She will not. São 3 emissões de voz. She will not, né? 3 vezes. Quando eu abreviei aqui, já passou aqui o shall not. 2 vezes, né? E aqui, quando eu digo she want, eu passei só para 2. She want, 2 vezes. Se eu fosse abreviar isso normal, pegar o will aqui, entre aqui colocar, ficaria she will need. Então teria 4 emissões de voz. Como é que eu vou abreviar uma coisa que normal tem 3 e se eu abreviasse ficava 4? Não pode. É por isso que não existe o will need. A abreviação de will not é want. Aí sim, essa daqui é a mais utilizada, é a preferência. Se desse número 1, a cada 100 eu teria 4 ou 5, dessa daqui eu teria as 97, 95 desse jeito. Porque essa é a principal maneira de se abreviar o will not. Ok, minha gente? Bem, nós estamos no final de bimestre. Nós estamos no final do conteúdo também. E o mais importante, nós estamos praticamente no final do ano letivo. Então, o que é que vai acontecer? Na próxima semana, já vou indicar para vocês, com esses conteúdos que eu tenho aí, Futuro com Will e Futuro com Going To, qual é a atividade que vocês vão fazer para me enviar valendo como prova. Tá bom? Então, na próxima semana, eu já indico isso para vocês. Então, não vamos deixar de enviar essas tarefas, porque quando eu fechar aquela pontuação pela participação, é diferente dos bimestres anteriores, que eu podia guardar um pouquinho para depois fazer. Agora não. Eu preciso fazer, fechar a nota, mandar para a direção. Infelizmente, quem não tiver atividade fazendo vai ficar para as recuperações, que só começam a partir da primeira semana de janeiro. Então, olha só o transtorno que você vai enfrentar, simplesmente pelo fato de não ter enviado essas atividades no momento certo, tá bom? Então eu conto com a compreensão, com a participação de vocês, tá? Esse ano é um ano atípico, é difícil mesmo, não é difícil só para você, é difícil para todo mundo, para os professores, para a direção de escola, para os pais de vocês. É um ano assim que a gente precisa de muita superação, tá? Então estou aguardando esse envio de material de vocês, uma boa semana de estudos, e até a próxima aula.